A gente começou a aquecer aqui, tá? Ah, legal. Então, é um processo. Estou falando que a gente está usando alguns recursos da técnica Alexander nos nossos encontros, porque justo é uma técnica que trabalha com essa relação de um sistema fechado se relacionar com outro sistema fechado e se diferenciar nesse encontro. E a semisupina, ela é um recurso da técnica e ela faz isso. Você é um sistema fechado. Isso quer dizer o quê? Você já está se produzindo, você não precisa de informação de fora para se produzir, para continuar sendo ser humano. Você não precisa de um estímulo, você não precisa de um combustível, já está se produzindo. Então, é um sistema fechado que está se produzindo, porém, esse sistema fechado precisa se diferenciar. Se ele não se diferencia, ele entra num vício de produção e ele corre risco. Então, e ele também morre se ele não se diferencia. Então, as células estão o tempo todo sendo trocadas e a gente vive de fluxos que vão atravessando o nosso corpo. Então, tudo isso é chamado de sistema fechado. A semisupina, ela trabalha com um sistema fechado. Isso quer dizer o quê? Ela não ensina nada. Você não deita nessa posição para o seu corpo aprender alguma coisa, aprender uma posição, uma postura, aprender um pensamento. Você não aprende nada com a semisupina. Ela te coloca em contato com esse sistema fechado e com isso ela consegue potencializar a diferenciação. Então, para quem está deitando na semisupina, ela vai gerar um monte de processos. Esses processos eles não precisam ser analisados, eles não precisam ser compartilhados necessariamente, pode também, mas é puro hábito compartilhar nossos processos, nossos sonhos. A semisupina é um processo que potencializa o sistema fechado. E como é que ele potencializa? Ele cria essa condição de diferenciação. Você deita na semisupina e seu corpo se ativa na diferenciação constante. Então, só deitando para saber. Quem não sabe ainda, o Richard é craque em explicar a semisupina, mandar foto e tudo mais, é só pedir que ele dá as orientações. Então, a semisupina é isso. Ela é uma prática que não tem nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de aprendizagem, nenhum tipo de direcionamento. É um lugar é um momento que a gente deita para experienciar o sistema fechado se diferenciando constantemente. E é muito raro a gente ter alguma experiência dessa, porque de uma maneira geral a gente sempre está tendo uma experiência para adquirir alguma coisa, para aprender alguma coisa, para ensinar, para trocar. E o outro recurso da técnica Alexander é a inibição. A inibição ela é uma decisão que a gente toma, inibir. Ele usa essa palavra em inglês, é literal a tradução, inhibition, inibição. Ele usa esse termo para dar essa pausa, para dar esse gap, assim, esse espaço entre o hábito, entre a crença, entre o padrão e a atualização. Então, vamos lá, vamos partir para a inibição e ver como vai ressoar no nosso grupo do WhatsApp os processos de inibição, porque esse vai pegar todo mundo no pulo. Então, ele é assim, toda vez que eu tenho qualquer tipo de resposta imediata, resposta padronizada, resposta habituada, eu posso inibir essa resposta. E a gente inibe essa resposta falando não. Quando eu falo um não, eu não estou falando não para o estímulo que está vindo de fora. Então, por exemplo, se eu peço, vocês estão aí sentados,
se eu peço para vocês levantarem da cadeira, por mais que a gente combine antes, eu vou pedir para vocês levantarem e ninguém vai levantar. Vocês vão continuar aí sentados. Quem estiver deitado, eu vou pedir para levantar e você não vai levantar, você vai continuar aí deitado. Por mais que isso já esteja super combinado entre a gente, assim que você receber o comando, o seu músculo vai ter vontade de levantar. Vamos experimentar isso? Então, tá todo mundo aí nas suas posições, no seu lugar. A Rê já levantou para não ter que. Vou pegar, vou deitar. E eu vou dar um comando. E vocês vão falar não. Vocês não vão levantar, vocês vão falar não. Vocês não vão reagir ao meu comando. Então, vai lá. Vou dar o comando e eu vou pedir, por favor, para todos vocês levantarem. Então, por favor, levantem da cadeira, levantem da cama e fala não. Você tem que falar não. Você não pode só desobedecer. Então, eu vou pedir de novo. Por favor, levantem. E vou pedir mais uma vez. E vocês vão voltar a falar não. Vou pedir mais uma vez. Está todo mundo aí deitado, sentado, fazendo alguma coisa. E eu vou pedir, gente, por favor, vamos experimentar. Todo mundo levanta da cadeira. E quando você fala não, você tem uma outra reação física. Quando você ouve o comando, você tem uma ação, e quando você fala não, você vai ter outra ação. Alguém sentiu isso? Palpitação, na verdade, no coração. E quando eu falei não, eu dei uma respirada, parece que aliviou. Acho que foi isso, assim, para mim, que eu consigo passar, assim, de reação. Tipo, eu tô quente agora, eu sinto meu corpo Exatamente. quente, eu tô quente. Isso. Isso a gente chama de atualização. Então, por mais que você não perceba que quando eu falei levanta, que o seu músculo pensou em levantar, apesar de saber da resposta, e aí pôde falar não e não levantar, esse processo gera uma atualização e o corpo se sente mais presente. Quem ia falar? Alguém ia falar? Então, isso se chama, a gente chama isso de inibição. Essa nossa relação é ótima, porque a gente tem um delay de 5 segundos. Vocês só me ouvem 5 segundos depois. E isso gera uma inibição na nossa conversa. E ela é muito boa. É um processo muito bacana. Bem-vindos. Então, vamos lá. Antes da gente entrar na inibição, nesse conceito, alguém tem alguma questão com a semissupina? De estar experimentando e ter encrencado em alguma coisa? Ou de não estar conseguindo fazer? Isso é uma inibição, onde a gente não responde automaticamente as perguntas. Muito bom. Então tá. Então, peraí que chegou gente aqui, eu só vou atualizar essas pessoas. Vocês vieram para o encontro? Então, tudo bem, bem-vindos. Eu vou seguindo aqui, depois a gente vê o que precisa entender melhor, tá?
Então, vamos lá. Pensa... Vamos fazer uma experiência prática, né? Deixa eu ver uma maneira da gente fazer aqui com esse ambiente, assim. Eu vou pedir para todo mundo levantar o braço. Pode escolher qualquer braço que for e vai levantar o braço, tá? Então, vai lá, por favor, levantem um braço. Eu tenho que esperar 5 segundos. Não, agora a brincadeira é levantar o braço. Ainda não tem inibição ainda. Levantem o braço. Vai, Richard, levanta o braço. Fabiana, Sasha. Isso. E pode abaixar. Agora eu vou pedir de novo para levantar o braço. E você vai levantar o braço. De novo. Levanta o braço. E aí pode abaixar o braço. A gente não tem ideia do que aconteceu. Como é que foi que a gente levantou o braço? Levantou o braço porque levantou, porque alguma coisa em nós sabe. A gente não precisa pensar para levantar o braço, né? Se fosse só com levantar o braço, seria tranquilo. O problema é que a gente não sabe como fazer qualquer outra coisa que a gente já fez. Porque se a gente já fez, a gente, de uma certa maneira, liga no automático e deixa a coisa fazer. Mesma coisa acontece o oposto. Quando a gente nunca fez alguma coisa, a gente se recusa a fazer porque a gente não tem domínio. Então, por exemplo, quando a gente lê um livro ou tem até um encontro aqui virtual, como o da semana passada, onde a sensação que dá é que a gente não está entendendo, é porque ele não está encaixando no nosso hábito de pensar. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente faz aquela coisa, então levanta o braço, você levanta o braço sem pensar, e não precisa pensar para isso, e não é para começar a pensar nisso, mas é assim que funciona. Tem um certo... uma coisa automática ali que acontece, assim que funciona. O problema é que essa vira uma regra para tudo. Então, quando eu leio alguma coisa ou converso sobre um assunto, e aquilo não encaixa ao meu automático, eu já não tenho gravado em mim uma resposta automática para aquilo, eu não entendo. Então, de uma certa maneira, a gente reduziu as nossas ações físicas, intelectuais e emocionais ao hábito, ao conhecido. E quando aquilo sai do hábito, aquilo de uma certa maneira desestrutura a gente. Mas como a gente está fazendo um ato bem simples, que é só levantar o braço, vai ser tranquilo da gente ver essa mudança e depois poder ampliar na maneira de pensar, de sentir, de agir na vida, né? Então eu vou pedir mais uma vez para levantar o braço e agora você vai falar não. Eu peço para levantar o braço, você ouve esse comando e fala não. E não levanta aquele braço que você já está acostumado a levantar quando eu peço para levantar o braço. Então vai lá. Por favor, levantem o braço. Não. Teve gente que levantou. E você fala não. E eu vou pedir mais uma vez. Por favor, levantem o braço. E você fala não. Verbaliza o não. E mais uma vez, e você verbaliza o não. Fala em voz alta aí, tá? Então, levanta o braço. Não. O que acontece quando você recebe o comando de levantar o braço? Um comando tão simples, um ato tão simples de fazer. O que acontece quando você fala não? Qual é a sensação que você tem quando você fala não para esse comando? Sabendo que você não está desobedecendo porque foi combinado isso antes. Então, qual é a sensação física de receber um comando e de não responder esse comando?
Não sei se é física, mas a minha, eu sinto rebeldia. Eu senti a minha respiração para um tempo, fica em suspensão um tempinho. Eu sinto um curto-circuito, assim. Parece que eu fico meio perdido, meio zonzo, assim. É bem esquisito. Eu senti um calafrio no ombro. Eu senti um alongamento da coluna. E quem não sentiu nada, não se preocupa, porque às vezes a gente as coisas acontecem e você não sente. Então tá. Então vem todas essas percepções, essas sensações. E esses espaços que a inibição te dá é entrar em contato com alguma coisa que está ali presente, que está ali atuando em você e que a gente não se dá conta porque porque a gente sempre responde a todos os estímulos, mesmo contra a vontade, mesmo rebelde, mesmo não querendo, ou mesmo não fazendo, porque a diferença é que inibição não é se prender para não fazer. A inibição é tomar uma decisão de não fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu vou inibir falar, eu não vou ficar segurando a minha fala dentro da minha boca, não vou tampar a boca para não falar, eu não vou impedir a fala, eu vou tomar uma decisão de não reagir a um comando, seja meu ou de outra pessoa. Então, tem essa delicadeza. A gente precisa destrinchar bem a inibição para depois ficar livre para fazer as práticas, as brincadeiras. Inibição não é proibir, não é se controlar, não é lutar contra. Inibição é uma decisão que você toma de não fazer. Por exemplo, toca o seu celular, toca o seu telefone. Antigamente, não tão antigamente assim, mas há um tempo atrás, era muito comum ter um telefone dentro de casa e pouco comum as pessoas terem celulares. Então, toca o telefone dentro de casa, se alguém ali estivesse esperando uma chamada, ou se alguém é adolescente, está louco para que o namorado ou a amiga chame, ou se alguém está louco para não atender o telefone, sei lá, vai vir alguma chateação pelo telefone, a gente tomava uma decisão de não atender o telefone ou corria para atender o telefone. E os dois eram uma reação sem escolha. A escolha já estava feita. Então, parece que tocava o telefone e tinha na minha casa, que eram 7 pessoas, tocava o telefone e tinha sempre claramente aquela pessoa que corria, desde que eu atendo, aquela pessoa que falava, não atende o telefone, ou se perguntarem por mim, eu não estou, né? Tinham essas reações. E um exercício de inibição é tocar o telefone, por exemplo, e primeiro tomar a decisão de não atender, mesmo que seja o seu celular pessoal. Então, toca e você eu não vou atender. Isso não quer dizer que a sua decisão é de não atender o telefone. A decisão é de não atender automaticamente, de não responder algo que já está pré-determinado. De que se toca o telefone, eu atendo. De que se não toca, Peraí que alguém fez uma pergunta. Ana, quando tem um combinado de não fazer, tem inibição? Pois a priori já sei que não preciso levantar o braço, tem. Mesmo está combinado, tem inibição, porque a musculatura reage ao comando. Então, com o telefone é muito bom isso. Deixe o seu celular, ou quem tiver telefone em casa também, faça essa prática assim. Deixa ele ativado, deixa ele com volume, e ele toca e você fala, não vou atender. Isso quer dizer o quê? Eu não vou ter uma resposta
imediata a ele. Pode ser que logo depois que você falou não vou atender, você tome agora uma segunda decisão, eu vou atender. Então, a inibição, ela não te impede de depois tomar uma outra decisão. Ela é aquele momento que quando você tem um estímulo que você sabe que você já tem treinado uma resposta automática, que é obedecer, atender o telefone ou não atender o telefone, já está pronta essa resposta. Neste momento, a gente inibe essa resposta. Não a ação seguinte. Então, por exemplo, nessa época que se tinha telefone em casa, tocava o telefone e eu reparei que quando a gente ligava para alguém, a gente esperava tocar até, sei lá, 7, 8 vezes. Às vezes até caía a linha e a pessoa não atendeu. Mas quando toca o telefone, a gente quer atender até o terceiro toque. A gente não vai esperar mais do que o terceiro para atender. Então tem essa diferença. Quem liga é muito mais generoso, né? Espera ali, é muito mais tranquilo. E quem atende é muito mais ansioso. Então é uma prática para a gente experimentar e entender o que é inibição, porque depois isso ela vai poder ser feita em todos os aspectos da nossa vida. Emocional, racional, mental, intelectual, físico, cognitivo. Em todas as experiências a gente vai poder trazer a inibição como uma prática de reconexão com alguma outra coisa. Então vamos lá, quero deixar bem claro na nossa mente dualista a inibição para a gente entrar na paradoxal com ela. Então, inibir a resposta automática quer dizer, falar não para aquilo e naquele momento, vou dar o exemplo do telefone, tocou seu celular, não vou nem olhar quem está ligando, não vou atender. Neste momento que eu tomo a decisão do não, eu realmente não estou dizendo, eu vou só fazer a prática do não e daqui a pouco eu atendo. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu falo não vou atender. Aí eu vou lidar com um monte de emoções que vem, com um monte de pensamento, com um monte de sensação que vai vir. E eu posso aproveitar e esquecer o celular, porque depois você vai poder ver quem te ligou e tal, ou deixar recado, e lidar com aquilo, ou eu posso, na sequência, falar, bom, agora que eu decidi que não vou atender, eu tenho todo o tempo e espaço do mundo para atender, então eu vou atender. Aparentemente é um exercício bem racional, mas vocês vão ver que logo vai dar um olé e é uma prática paradoxal. Ela vai sair da racionalidade. O processo racional é só essa ponte para a gente poder compreender o que está por trás dessa prática. Então, vamos ver se ficou claro, tá? Você escolhe alguma situação, telefone é uma bem boa para escolher, levantar da cadeira, uma bem boa. Você vai escovar os dentes, põe a pasta na escova e fala, não vou escovar os dentes. Essa é uma boa prática. Aí você fala, não vou escovar os dentes. Inibiu. Você vai ver que vai mudar completamente o seu padrão. Quando você fala não para aquela ação automática, o padrão do seu corpo inteiro se transforma. Porque você vai reconhecer que os nossos atos estão tão automatizados e eles estão tão sequestrados pelo hábito e pela mente dualista que tem um outro corpo funcionando junto com o nosso corpo. Então, quando você fala não, você tem a oportunidade de uma reconexão com alguma outra camada em nós. Esse exercício não vai levar ninguém a nada, no sentido, esse exercício não é para melhorar, esse exercício não é para a gente ficar fazendo a vida toda, ele não é solução para nada, é só para a gente saber do que a gente está falando. Quando a gente diz na semissupina, que semissupina é essa posição que a Regiane está deitada, quando a gente diz que na semissupina existe algo em nós que de repente reconhece que tem alguma coisa torta, ou tem alguma coisa doendo, e
e algo em nós quer arrumar aquilo. E aí, quando eu digo quem quer arrumar, não tem uma percepção sensorial confiável para arrumar. Pode ser que simplesmente se acomode no que você já está acostumado, que não tenha nenhuma arrumação ali. Ou até tem uma arrumação, mas nada favorável para o seu organismo. Que existe algo em nós que a própria potência, que é um movimento constante e não tem apego com forma, com sensação, nem com percepção. Ela é o tempo todo criadora. Então, a gente poderia, por exemplo, participar de qualquer assunto, ler qualquer tipo de livro, ir em qualquer exposição de arte e se relacionar de maneira muito intensa com qualquer uma desses meios. A gente não precisa entender, dominar, ter vocabulário para isso acontecer, porque existe algo em nós que tem acesso direto a todas as relações. Então, a gente conseguiria entrar num estado sempre de criação. Então, quando eu ouço uma conversa que eu não entendo nada sobre aquilo, eu posso me envolver nessa conversa através da criação e não do entendimento. E quando eu ouço alguma coisa que eu entendo, eu posso cair numa grande armadilha, que é começar a falar por hábito, ou diz que me disse, ou aqui a gente tem uma brincadeira aqui no Himalaia, diária, cotidiana, engraçadíssima, uma brincadeira que o Fábio instituiu e que a gente é vítima dela o tempo todo, que é assim, geralmente vem uma questão, vem um assunto, vem uma conversa e todo mundo tem uma opinião sobre aquilo. E a gente se dá conta que está todo mundo falando sem saber. Então, é um programa que chama Hablemos Sem Saber. E o Hablemos Sem Saber é quando a gente começa a se dar conta que a gente está desenvolvendo um assunto que veio sei lá da onde, né? E é diário. Diariamente alguém cai no Hablemos Sem Saber. Aí é anunciado o programa e a gente se dá conta que a gente fala qualquer coisa, né? A gente faz qualquer coisa para falar. A gente faz qualquer coisa para falar. Então, essa prática da inibição é só para a gente, neste momento, entrar em contato que existe algo em nós que não depende do conhecimento, não depende da consciência, não depende de vocabulário, que é algo que é a pura presença criadora, que na relação gera algo, cria algo. Mas a gente vai ter que experimentar e praticar para ver todas as camadas de interferência que tem entre o nosso habitual, nossos hábitos cotidianos e a nossa capacidade de criar. Porque são justos os hábitos cotidianos que a gente faz uma vida paralela que faz a gente sair desse ato criador. Então tá. Então, vamos mais uma vez resumir o processo da inibição para a gente fazer alguma coisa aqui juntos e ver se alguém tem dúvida e vocês pratiquem durante a semana. Então, em qualquer momento do dia, todos os dias dessa semana, em qualquer momento do dia, você escolhe uma ação onde você vai deliberadamente inibir. E você pode mudar. Pode ser uma vez só no dia. Pode ser várias vezes, tanto faz. Mas você vai mudando. Então, você sabe que você vai levantar para pegar um copo de água e aí você fala para você mesmo, não vou levantar. Você já sabe, você tem que ter recebido um comando. Pode ser um comando interno, um comando de um desejo. Eu vou... Tá o prato de comida na sua frente, eu vou comer. É um comando. Tá um prato de comida na sua frente, você tem um comando. Se tem um prato de comida na sua frente, mesmo que a sua mãe não esteja lá te pedindo para comer, você come, que tem um prato ali de comida. Então tá, você tá com o prato de comida e você fala, não vou comer.
Isso não quer dizer que você não vai comer. Isso quer dizer que naquele momento você fez uma escolha de não comer. E neste momento que você fez essa escolha, algo vai acontecer com a sua sensação, com a sua percepção. E aí depois você faz a outra escolha, que pode ser, de novo, escolher não comer. Pode ser, você não está mais fazendo inibição agora você está fazendo uma escolha. A primeira escolha é, não vou agir obrigada pela situação. Então, não vou comer. Aí eu posso dali fazer qualquer coisa. Uma vez que a inibição se estabeleceu, eu posso comer, posso levantar o braço, posso sair andando, posso reorganizar meu prato, eu posso fazer um monte de coisa. É um portal. A inibição, olha que paradoxo. A inibição é um não que fala um grande sim. É um não para a resposta automática que fala um sim para todas as possibilidades. E você vai sentir na pele o que implica sair do hábito e assumir a autoria da sua ação. Então você pode escolher na hora coisas bem cotidianas. Se você pôs a pasta de dente na escova, é porque você vai escovar os dentes. Então já tem um comando: não vou escovar os dentes. E aí pode acontecer um monte de possibilidades, inclusive escovar os dentes. Acordou de manhã, antes de levantar da cama, você pode fazer uma inibição. Você pode falar: não vou levantar da cama. Já tem um comando, é alguma coisa que você já faria. Qualquer outra coisa, você pode escolher do seu cotidiano e de preferência que seja uma coisa ainda de você, com você mesmo, um comando seu com você mesmo, para não trazer a outra pessoa que não, sei lá, que talvez não entenda o exercício. Eu acho que você está sendo lento demais, né? Tá claro o exercício da inibição, essa prática que é para a gente experienciar e ver o que ela revela? Como tá? Tá claro? Esse grupo está perfeito hoje para inibição. Estamos todos inibindo todas as respostas. Isso é perfeito. Então tá. Então a gente tem a semissupina e a inibição. Aí a gente pode juntar as duas coisas. Por exemplo, você está na semissupina, acabou. Durante a semissupina, você tem vontade de se mexer, você tem vontade de se arrumar, e isso é um comando. E você fala: não vou me mexer, não vou me arrumar. E você vê o que acontece, porque vai te abrir todas as possibilidades. Aí deu seus 20 minutos, meia hora, o quanto você pôde ficar deitado ali na semissupina, e você vai levantar. Antes de levantar, você fala: não vou levantar. E quando você fala esse não vou levantar, na hora de levantar, eu proponho que você faça umas 3 vezes isso. Vou levantar? Não vou levantar. Nem se mexe, só faça esse comando e essa inibição ao comando. Provavelmente o que vai acontecer é que você vai se sentir verdadeiramente deitado. Você vai ficar completamente deitado na semissupina nesse momento. Agora que você já está completamente deitado, que você não está enganchado em nenhum hábito, você faz o que você quiser. Você vira de um lado, vira do outro, salta do chão da semissupina, levanta dançando, levanta e senta. Você faz o que você quiser. O importante é a gente experienciar no corpo da gente esse processo de o que acontece quando a gente sai do automático. O que acontece quando a gente sai do automático. Então, a gente tem uma coisa muito a favor aqui, que é esse delay de 5 segundos, que é por inibição.
Mas espera aí, antes de eu fazer essa prática, Hélida, você quer falar? Quero. Só que eu fiquei com uma dúvida. Aquela prática que você fez com a gente da imaginação, né? Do centro da Terra e do universo da semana passada, é interessante que faça durante a semi-supina ou o mais vazio possível é melhor? Na semi-supina, a gente pode fazer várias coisas. Depende de onde vem a coisa. Então, por exemplo, para fazer essa conexão com a semissupina, para poder dizer coisas durante alguém na semissupina, como eu fiz a semana passada, eu inibi, eu não tenho nada para falar, estão na semissupina, e aí quando eu faço essa inibição, abre um espaço de todas as possibilidades, de eu ficar em silêncio ou de eu começar a conduzir alguma coisa. E essa coisa pode, assim, olha, eu vou te dizer que em 20 anos dando aula, eu fiz conduções diárias da semissupina e nenhuma nunca repetiu. Então, são criações que você aproveita. Sempre depende de onde vem e não a coisa em si. Então, por exemplo, alguém pode estar na semissupina em silêncio e vem do lugar de ser uma boa praticante de semissupina, alguém que quer tirar nota 10, por isso deita em silêncio. E tem alguém que deita em silêncio porque está experienciando esse silêncio da semissupina. Então, existe silêncio bem barulhento, existe silêncio bem silencioso. Eu posso ouvir uma música para não ficar entediada, ou eu posso ouvir uma música na semissupina porque naquela posição em conexão eu posso me relacionar de uma outra maneira com a música. Então, não existe uma coisa que pode e uma coisa que não pode. Existe a percepção de onde vem. E como a gente está bem nesse lugar de onde vem, a inibição vai dar para a gente essa sensibilidade de que, de uma maneira geral, todas as nossas coisas vêm de um hábito, de um padrão e de uma crença. E aí a gente diz assim, eu quero ser uma pessoa muito livre. Quero ser uma pessoa muito livre para poder atuar minhas crenças, meus padrões e os meus hábitos. E assim eu vou viver livre, né? E, na verdade, a gente também poderia dizer que o medo que a gente tem de ser livre é porque o outro vai achar a gente muito estranho, porque a gente é livre, a gente faz o que a gente quer a hora que a gente quiser. E, na verdade, eu só vou conseguir realmente conquistar uma liberdade quando eu perceber a impermanência e o processo de que eu estou sempre me diferenciando, que eu nunca estou me repetindo. Então, quando eu entrar nesse processo de não expectativas, de não representação, de não reprodução, quando eu entrar num processo de criação, eu sei que eu vou me tornar imprevisível. E quem se torna imprevisível pode ser livre, porque não tem ninguém esperando de você uma resposta já pré-determinada. Então, a imprevisibilidade anda de mão dada com a liberdade. E a previsibilidade com a prisão, com alguma prisão que a gente se colocou. E não tem nada mais previsível do que todas as nossas crenças, os nossos hábitos e os nossos padrões. E não adianta lutar contra eles. A gente precisa integrá-los, porque eles nos trouxeram até aqui e foram hábitos, padrões e crenças muito valiosas. E uma hora a gente está pronto para que eles deixem de atuar, mas não desonrando todo o caminho dele. Então, a gente está entrando num processo agora desses últimos encontros e vai seguir num processo para fazer essa passagem, experiências práticas que vão sensibilizando o nosso campo, o nosso caminho de vínculo e de conexões
para integrar a mente dualista, para passar pela mente paradoxal e para finalmente zerar e chegar num lugar onde todas as possibilidades estão aí. E tudo isso é muito paradoxal, porque tem a ver com impermanência e tem a ver com imprevisibilidade. Existe, biologicamente, a gente pode se sustentar. Existe... Uma vez eu li uma pesquisa sobre os peptídeos. Peptídeos são essas células que passeiam por todos os órgãos do nosso corpo, e é uma célula que tem coloração mental. Isso quer dizer o quê? É uma célula inteligente. É uma célula que pensa. E ela anda por todos os órgãos do cérebro, intestino, o estômago, ela está ali passeando. E desde que os peptídeos foram descobertos, porque é uma célula singular, você tem é uma quantidade X de células que eu já não me lembro, e desde que elas foram descobertas, os cientistas, os biólogos, tentam seguir e acompanhar essas células para ver qual é o trajeto, para entender a previsibilidade dela. E nunca conseguiram. É imprevisível o caminho que ela vai fazer, que essas células vão fazer. A velocidade, o caminho, a dinâmica, isso nos traz uma certa tranquilidade de saber que somos seres imprevisíveis. Porém, para deixar de ser imprevisível, a gente criou uma vida paralela, bem previsível. E a previsibilidade dela é sustentada pelas emoções estagnadas, pelas crenças, pelos padrões, pelos hábitos, que vai fazer assim, eu sei que se eu fizer tal gesto para essa pessoa, ela vai reagir dessa maneira. Eu sei que é assim, para falar com essa pessoa é assim que tem que ser. A gente é bem previsível. O sistema capitalista nunca se sustentaria numa sociedade imprevisível. E essa previsibilidade é sustentada por esse falso conforto do imprevisível, que a gente aprendeu a morrer de medo do imprevisível, porque o imprevisível é aquilo que é incontrolável, é aquilo que você não te dá garantia nenhuma, porque é imprevisível. Se a gente estivesse falando de uma imprevisibilidade aleatória, de uma imprevisibilidade, tem um termo claro para isso, já vai vir uma palavra que é bem precisa para falar isso, mas se a gente tivesse arbitrária, né? Se a gente tivesse com uma imprevisibilidade arbitrária, a gente talvez teria que ter realmente um recurso de sermos previsíveis e não de nos entregarmos à imprevisibilidade arbitrária, porque sei lá o que vai acontecer, né? Mas é uma imprevisibilidade biológica, é uma imprevisibilidade de vida, que está de mão dada com a impermanência. Então, não tem como desconfiar dessa imprevisibilidade. Ela é a favor da vida, ela sempre vai ser imprevisível para que a vida aconteça, para que a vida se potencialize. Então, a gente não está largando mão de uma previsibilidade melhor no sentido da vida, do que essa imprevisibilidade que a gente está se abrindo para ela. O que é previsível hoje é que a gente é anti-vida. O que é previsível hoje é que a gente atua contra várias perspectivas da potência se potencializar. É previsível que a gente tem medo, é previsível que a gente tem inveja, que a gente tem idealizações, é previsível que a gente queira ficar rico, é previsível, tem um monte de coisa já previsível, e que são previsibilidades que a gente entrega às vezes a nossa vida para conquistar esse lugar previsível. Então, a inibição vai dar para a gente uma sensação, uma percepção física, que não é intelectual, que a gente pode até intelectualizar sem problema nenhum, mas
É uma sensação física de um espaço que vai se abrir de imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade não será arbitrária, ela vai estar conectada com a vontade de viver, com a potencialização da potência. Então, meus queridos, semissupina, para tudo isso vai se tornar desnecessário, tá? É só um processo para mover essa questão física. Então, a semissupina, que vai nos levar a um exercício diário de reconhecer que tem uma inteligência, uma soberania em nós, que não tem nada a ver com o nosso hábito, as nossas crenças, nossos padrões, é algo que deixa a vida pulsar. E a inibição numa atividade diária qualquer, uma vez por dia, só para experimentar isso, numa atividade diária qualquer, uma inibição que vai dar uma sensação física de que o mundo pode ser formado de outra maneira. A Mônica coloca, eu estou fazendo, reconheci meu padrão de sempre sentir sono e vontade de ficar de olhos fechados. E minha mente não para, vem um monte de coisas. Então, é importante a gente saber o que fazer com a semissupina, né? Tudo aquilo que vem da semissupina são os voluntários que estão prontos para se transmutar. Então, esse voluntariado em nós, esse hábito, esse padrão e essa crença que está disposta a transmutar, senão não viria. E a transmutação acontece pela integração. Então, a gente não nega o que vem, a gente afirma o que vem. Uma brincadeira que a gente pode fazer, mas não se apeguem a isso. Logo depois, em algum momento esquece isso, mas neste momento, para trazer o caminho para a Mônica aqui, para quem mais quiser, uma possibilidade é assim, me vem sono. O oposto de sono, eu vou respondendo porque eu acho que a Mônica está trabalhando e não vai poder ficar falando lá, mas também pode escrever, Mônica. O oposto do sono, qual seria? Desperta, acordada, né? Então você está ali, você tem numa polaridade, você tem sono e você sabe, você só tem sono porque você também tem muita capacidade de estar acordada. Mas você está no sono porque você está mais identificada com isso. Por quê? Porque se você ficar acordada, você pode ser um risco, talvez para você mesma. Então você responde essa pergunta: o que vai acontecer comigo se eu ficar acordada? Se eu ficar bem desperta, bem acordada, o que vai acontecer comigo? E aí você vai ver que vai vir uma resposta que vai justificar o porquê que você está com sono. E aí você reconhece que de uma polaridade está desperta, de outra polaridade é o sono, só que as duas acabam sendo a mesma coisa, porque você só está com sono, você só sente sono porque você tem a sensação de estar desperta, senão você não sentiria sono. Eu só reconheço sono no contraste de estar desperta. E o estar desperta pode me levar ao sono. A gente passa o dia inteiro desperto e à noite a gente vai para a cama e, de uma maneira geral, a gente tem sono. É como se fosse a cabeça e o rabo. Uma coisa é a cabeça, outra coisa é o rabo. E você pode se identificar com a cabeça sendo o sono e o rabo sendo o desperto, ou vice-versa, tanto faz. O que importa é que aonde você for com a cabeça, o rabo vai atrás. Esse é o problema. Por isso que não adianta a gente simplesmente sair do estado, porque eu fico levando o rabo o tempo todo atrás. Então, o que a gente faz? A gente abre mão das duas polaridades. Tanto de ter sono no momento que você está desperta, como estar desperta no momento que você tem sono. Você abre mão dos dois. Como é que você abre mão? Você integra os dois. Você pega e fala, bom, eu tenho sono em mim e eu também tenho esse ser desperto em mim. Logo, sono e estar desperto é a mesma coisa.
Quando você junta os dois, é igual juntar polaridade positiva e negativa. Quando você junta os dois, eles geram um movimento e aquilo se transmuta. Isso é um presente da natureza. Só você reconhecer que os dois são as mesmas coisas, que ele entra no movimento e se transmuta. Nessa transmutação, veja o que acontece durante a semissupina. Não dá para saber, é imprevisível. Aliás, a semissupina é imprevisível. A inibição é imprevisível. Então, a gente já está entrando em práticas imprevisíveis. E aí, a gente pratica e vê o que acontece. Qual é a nossa sensação com a imprevisibilidade chegando tão perto da gente? Certo? Gabriel, não estou conseguindo fazer isso com as coceiras. Faço as etapas daqui a pouco. Lá vem ela. Tudo bem, sabe o que faz? Faz inibição na coceira. Está coçando, inibe. Não vou coçar. Aí depois que você inibiu, você tem todas as possibilidades. Coçar, não coçar, levantar, pedir para alguém coçar. Coçar outra parte, olha só como a gente fica criativo. Só de eu fazer a inibição imaginária aqui, eu já pensei, bom, e se eu coçar a outra parte? Como é que será que o meu corpo reage se eu coçar? Vai vir um campo de criação, né? Então, convido todo mundo a experimentar a semissupina com inibição, a inibição em alguma atividade cotidiana, ter essa experiência física e a gente falar dessas experiências, porque vai ser o portal, vai ser a porta paradoxal, a porta que te faz entrar num lugar e a mesma porta que vai te fazer sair de algum lugar. Tudo bem? Então, hoje a gente vai seguir um pouco mais aqui, vai encerrar o nosso processo. E o Richard tem um convite aí para a gente pôr ordem no zero infinito. Fala aí, Richard. Então, eu propus da gente ficar mais um tempo aqui para falar do zero infinito e tentar acertar as planilhas e zerar, porque a planilha ela tá com 60 positivo, alguma coisa assim. Enfim, e ver quem tiver dúvidas, quem quiser conversar sobre o processo, a gente pode ir adiante e falar sobre os processos de cada um, né? Eu falei pro Marcelo, ele está em São Paulo, parece, ele ia tentar entrar. Seria legal se ele tivesse, porque ele tem mais acesso às planilhas, né? Tem algumas coisas que só ele consegue fazer porque ele que criou. Mas a gente já pode ir conversando sobre isso e ver o que está acontecendo com as planilhas. Tá bom? Quem quiser continuar, vamos continuar aqui. Eu vou dar só um pause aqui na gravação para ficar com os vídeos separados para depois, na hora de postar, de repente colocar 2 vídeos distintos, não ficar um só, né? E, enfim, deixa eu dar um stop aqui.